paz do Senhor Jesus! Eu saúdo você que nos assiste agora com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Um programa que é transmitido pelo nosso canal, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, e que você está vendo aqui, esse QR Code embaixo. Se quiser, já no começo aqui, apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o YouTube, você se inscreve no nosso canal, para você, ao se inscrever e acionar o sininho, vai ser avisado todas as vezes que nós colocarmos um conteúdo novo no nosso canal, você não pode perder, tá? E também, se você quiser assistir as edições anteriores desse programa, todas as edições estão lá. Nós começamos em 2020 esse programa e estamos até hoje no ar, glorificando o nome do nosso Deus. Mas também estamos transmitindo através de emissoras de TV, através do nosso canal, o canal da TV Manaim, no canal 126 do sistema Via Embratel, Sistema Livre Via Embratel, no canal 85 da Sky Livre. Ou seja, estamos conversando com você através de multicanais, multiplataformas, e você pode nos acompanhar em todos eles. Você tem acesso ao nosso conteúdo. E aqui, dando início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, você vê os pastores que estamos aqui no estúdio para tratar de um assunto que é de fundamental conhecimento para você e um assunto sempre vinculado à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, só que numa conversa descontraída que temos aqui. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor, seja bem-vindo. Pai de São Josias, Adriano, Daniel e a todos. Pastor Daniel Moreira, a paz do Senhor. Pai do Senhor, queridos, paz do Senhor a todos amados. Pastor Adriano Teixeira, paz do Senhor. Paz do Senhor aos companheiros, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Muito bem. Bom, eu quero começar falando sobre o livro do Apocalipse e o que ele traz para nós de conhecimento acerca do momento profético que nós estamos vivendo. Isso mesmo, nós estamos vivendo hoje esse momento descrito, ou um dos momentos descritos, no livro do Apocalipse. E muita gente tem receio de ler o Apocalipse, tem medo de ler o Apocalipse. Como é? Que negócio é esse? Que período é esse? Que história é essa do Apocalipse? O Apocalipse é sempre associado a questões finais da história da humanidade, há uma certa expectativa em relação a isso. E eu queria pedir que vocês, eu podia começar pelo pastor Sérgio Souza aqui, depois os outros também vão ajudar, que vocês contextualizassem essa questão das 7 cartas. Antes de mais nada, o livro do Apocalipse, você citou que muitos têm medo. E, na verdade, se a pessoa desconhece o livro ou o conhece, mas não vive de acordo com aquilo que está na palavra, de fato ela precisa estar temerosa de não viver a salvação, de não ter o seu nome no livro da vida. Por quê? Porque o livro de Apocalipse aponta para este tempo final. As profecias, a bem da verdade, já vem acontecendo ao longo dos séculos, mas uma ênfase para o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus. Uma das faces do livro de Apocalipse são as 7 cartas, ou seja, que tem aqui um quadro, e logo no início do livro, o Senhor Jesus, que foi o autor do livro, chamou um apóstolo por nome João, escreve tudo que você está ouvindo. João começou a ter visões, ouvir a voz do Senhor. Um dos trechos do livro são 7 cartas às 7 igrejas naquela região. E essas 7 cartas, naturalmente, tinham um conteúdo histórico, porque estavam destinadas a essas 7 cidades, mas muito mais um conteúdo profético que nos alcançou. Agora eu vou passar aqui para os companheiros. Muito bem. O livro do Apocalipse, ele não obedece nenhuma ordem lógica e nem cronológica. Então, se a pessoa não entender isso, ele tem dificuldades com o livro de Apocalipse. Porque o livro diz, logo no seu início, capítulo 1, que a bem-aventurança, isso é a alegria, a felicidade do livro não está na letra, mas está na profecia. Então, o importante no livro, como ele não obedece de uma ordem lógica nem cronológica, ele obedece o tempo profético de Deus. Então você só penetra no livro
através da revelação. Então, é um mistério. Mistério. Aí a pessoa pergunta, o que é mistério? Mistério é a descoberta da verdade pela revelação. Então, só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, o pastor Sérgio já colocou bem, nos despediu com relação a contextualizar 7 cartas, é isso mesmo. Elas foram escritas para 7 igrejas da Ásia, mas cada carta dessa aponta um período histórico, mas principalmente o aspecto espiritual e profético que vai permeando a história da igreja. Porque não é a história que determina o profético. A história obedece ao profético. Muito. Correto, pastor Adriano? Perfeito. Eu acho que a palavra-chave aí, tempo profético, é aquela que vai nos orientar em todo o estudo de Apocalipse. Uhum. Nós vamos sempre ser alunos, né? Sempre ser alunos. Eu lembro que, como aluno, eu tinha uma preocupação sempre que um novo assunto o professor ia apresentar, e nós estamos começando com um novo assunto, que é Apocalipse, de entender o seguinte: por que está sendo trazido esse assunto? Qual o sentido disso? Por que eu tenho que estudar isso? Eu sempre me perguntei isso, porque eu entendia que não era o caso de eu ser levado, eu precisava entender para poder acompanhar, né, por conta própria. E quando a gente abre Apocalipse e vê no primeiro versículo revelação de Jesus Cristo a João, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Devem no sentido de que vão acontecer. Não é que ele deve no português, talvez aconteça, não. É as coisas que vão acontecer. Então, o livro é para nos posicionar em relação ao tempo profético, como disse o pastor Daniel, que nós vivemos. E aí você vai ter até o capítulo 3, muitas referências à história da igreja. Dentro dos tais capítulos tem as 7 cartas que estão aqui, e a partir do capítulo 4 a gente vai ter Apocalipse, João falando da eternidade, e já são outros aspectos. Mas o objetivo, sem dúvida nenhuma, é nos posicionar em relação ao tempo. Eu lembro que Paulo escreve aos Efésios e fala o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Desperta tu que dormes, aquele versículo muito conhecido, né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir tem um sentido de resgatar, de você, quando você resgata alguma coisa, né? Quando você faz a remissão, é você voltar a ter domínio. Então nós somos um povo que não quer ser levado pelo... Nós precisamos entender o tempo, nós precisamos ser senhor desse tempo. Nós precisamos nos apoderar profeticamente do que o Senhor tem revelado e entender qual é o tempo da nossa existência. Por isso, o livro de Apocalipse com as 7 cartas nos vai situar de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E um detalhe, desculpa, um detalhe, Adriano, dentro que você falou aí, que é importante colocar, você citou aí o primeiro versículo do livro, que o Senhor Jesus é o autor do livro. O escritor é João, o apóstolo João. Mas o livro não foi escrito para o mundo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja. Ele é direcionado principalmente para a igreja, para que ela possa conhecer o que você falou, o tempo profético que ela estará vivendo. Eu ia falar, você falou de igreja, para a igreja e todo aquele que quiser ser parte da igreja, quiser ser um salvo em Jesus. Uma rápida referência, Josias, para que todos entendam esse quadro aqui. Cada uma dessas cidades é uma carta, está aqui o versículo respectivo do livro de Apocalipse. Embaixo tem Espírito Senhor, sabedoria e os demais, que remetem a uma profecia lá do livro do profeta Isaías. Velho Testamento. Velho Testamento. Isso tudo nós vamos explicar ao longo das semanas. E embaixo tem parábolas que foram ditas pelo Senhor Jesus em Mateus 13, que todas, vejam aqui, essa relação vertical aqui é uma ligação ou uma relação, repetindo,
profética entre a carta... Há uma simbiose, né? Exatamente. Há uma simbiose entre a ação do carta Espírito e a de parábola. Deus e a parábola. Que hoje nós vamos começar com a primeira, eu já né? percebi que hoje nós temos um ótimo problema. É tempo. Né? Nós verdade. temos muito conteúdo no decorrer. Vamos resumir. Isso tudo é só introdução. Vamos ter só uma introdução. Eu queria só fazer um adendo aqui, porque o pastor Daniel usou a seguinte expressão. Lógica e cronológica. Né? O livro do Apocalipse não obedece a uma sequência lógica nem cronológica. Tanto a lógica quanto o tempo, a cronologia, são coisas do ser humano. Né? A lógica ela é construída na nossa mente e o tempo é uma coisa da nossa realidade. E que tudo isso, né, é limitado em relação ao que vem de Deus. Né? Deus está numa medida, ele está dentro de uma realidade além da nossa capacidade de entender, inclusive em relação ao tempo. Mas o interessante, nós poderíamos dizer, Daniel, talvez, que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Né? Então, quando nós entramos no Apocalipse, nós entramos na lógica de Deus. É muito bom. E a bênção é que quando nós entramos na lógica de Deus, os nossos olhos se abrem e nós passamos a entender todo o contexto do projeto de Deus. Ele nos faz entender. E especialmente, dentro do projeto de Deus, a vontade dele em resgatar e salvar o homem. Isso. Por quê? Porque, falando de tempo, os nossos dias aqui neste mundo estão indo embora. O tempo está nos consumindo, essa é a realidade. Mas quem tem Jesus no coração... O tempo nos morre, como diz o pastor Geneti. Quem entra dentro desse projeto de Deus, o Senhor Jesus disse assim, ainda que esteja morto, viverá eternamente com Deus, que é uma oportunidade que todos nós estamos tendo. Amém. Então vamos lá, vamos entrar na primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso, e o pastor Sérgio comentou aqui sobre esse quadro, que ela está associada à parábola do semeador. Tá? Daí essa questão, né, essa informação que o pastor Sérgio acabou de passar da preocupação de Deus, e nós vamos entender isso na parábola do semeador, a preocupação de Deus em trazer o homem para dentro desse projeto. Muito bem, eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3, para que vocês façam um comentário. Diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu já os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Essa é a carta à igreja de Éfeso. E eu queria que vocês fizessem já uma abordagem sobre essa igreja, para que a gente possa ver outras informações ainda na palavra no Novo Testamento. Essa carta, na verdade, as 7 cartas, remetem às fases, aos períodos da igreja do Senhor ao longo da história. Remetem profeticamente. Profeticamente. Porque eram 7 igrejas que de fato existiam na Sem Ásia. dúvida. E que as cartas foram escritas a essas igrejas de maneira literal, né, vamos assim dizer, foram escritas e enviadas a essas igrejas. Profetizando a história da igreja. Profetizando a história. Então, dentro do contexto histórico, Éfeso... Éfeso é a igreja inicial, também chamada de primitiva. Sim. Agora eu vou deixar vocês falarem aqui. A igreja, ela teve que assumir uma posição muito difícil, né, de arenas, de cruzes, de fogueiras, de perseguições. Então, na verdade, professar o nome de Jesus era correr risco de vida. Né? Então, o texto fala que ela foi paciente, ela trabalhou, né? Ela não sofreu, ela comungou com os maus. Sem abrir mão de levar a palavra. Isso. Exatamente. Né? Porque tudo começou ali com o derramar do Espírito Santo, né? E Pedro, né, recebe as chaves do reino, mas as chaves eram as mensagens que ele pregou, que abriram a porta da salvação para os gentios. Né? Mas o Senhor, quando ordena a João que escreva a carta para a igreja de Éfeso, fala das qualidades dela, mas ele aponta também que ela precisava voltar ao primeiro amor. Né, Adriano?
Sem dúvida. Eu confesso que são tantas informações, tantos detalhes Isso. que vão ser estudados ao longo das semanas, que me ocorre se aquela pessoa que nunca leu ou que não tem muita familiaridade está de fato entendendo a relação entre o histórico e o profético. Porque o nosso interesse é de fato o profético. Mas o profético acontece se sobrepondo ao histórico. E como o pastor Josias falou, houve uma cidade chamada Éfeso, inclusive Paulo escreve uma carta a Éfeso, que ficava na Ásia Menor, ficava ali, era uma cidade costeira. No Mar Egeu, né? No Mar Egeu, inclusive nós temos programas aí sendo veiculados sobre isso. E Deus vai usar essa situação histórico-geográfica para nos mostrar algo que é de interesse, sobretudo, espiritual. Eu faço esse comentário, talvez até retrocedendo um pouco, porque, de fato, o nosso interesse maior é o Kairos, não é o Cronos, né? É o tempo de Deus e não o tempo do homem. Isso. Por isso que quando fala remir o tempo ali é Kairos no grego. Uhum. Quando se fala assim, porque não sabeis nem o dia nem a hora, né? Orai e vigiai, porque não sabeis o tempo. Esse tempo também é Kairos, nosso interesse todo é o Kairos. Então, toda essa entrada nossa pelas 7 cartas é visando nos posicionar em relação ao tempo de Deus e como que a igreja se insere nisso. Porque senão, se nós não tivermos uma direção, nós vamos fazer aquilo que o nosso pastor sempre comenta, né? Às vezes se prega 365 dias e aquilo não tem um efeito. Então nós precisamos de uma direção segura, né? Como Paulo fala, né? Nós corremos não como uma coisa incerta, nós combatemos não como quem bate no ar, né? Então existe uma direção profética para a igreja que está dentro das 7 cartas, que começou historicamente ali pelo período de Éfeso. E é o profético, né, queridos, que vai estabelecendo as balizas, que vai estabelecendo os padrões, né, daquilo que é o projeto de Deus para a salvação do homem, para que todo aquele que nele crê tenha a vida de Deus, que é a vida eterna, né? Então, sem o profético, se não há conhecimento, entendimento profético, fica, como diz a palavra, é só letra, é só história, né? Fica tudo no racional. Um dia prega isso, outro dia, como se diz, Bartimeu, outro dia vai não sei onde. Não, nós estamos seguindo o Apocalipse porque Deus tem uma direção, quer nos orientar, quer iluminar o caminho profético para nós. Chamar a atenção da igreja para esse momento que nós estamos vivendo. Eu vou ler um texto no livro de Atos, capítulo 20, verso 21, que diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E ainda um outro trecho, mas eles ainda os ameaçaram mais. Então, dentro dessa perspectiva da igreja primitiva, daquela igreja do início da história da igreja, pós morte e ressurreição de Jesus, no momento em que o Espírito Santo é derramado, nós temos essa característica da igreja de Éfeso, que era uma igreja que pregava uma mensagem naquele tempo difícil de ser pregada, difícil de ser aceita, porque todos haviam visto que Jesus havia morrido, numa situação em que Jerusalém estava apinhado de gente, era a festa da Páscoa, as pessoas viram que ele morreu. A constatação da morte de Jesus se deu quando o soldado coloca a lança ali, e não houve reação do corpo ali, então que ele morreu, todo mundo viu que morreu. Aí os discípulos, alguns dias depois, levantam e dizem assim, ele está vivo. Então, ele ressuscitou. Então, era uma mensagem, mas, se vocês falaram sobre isso, as chaves do reino, a primeira pregação, quase 3.000 almas, a segunda, 5.000 almas se converteram e a igreja começou a crescer nesse primeiro momento dela. E eu vou ler já aqui, porque agora a gente entra na parábola do semeador, que é aquela primeira parábola associada, e a gente entra, e vocês vão comentar essa parábola. Mateus 13, 3 diz assim: e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Eu vou pedir ao pastor Adriano que fale um pouquinho de maneira geral sobre essas parábolas, do que elas tratavam
né, de maneira mais específica, essa parábola do semeador, do que ela tratava? A gente alcançou essa correlação entre as parábolas, entre os 7 espíritos que são descritos em Isaías 11, 2 e as 7 cartas, porque todas elas estão relacionadas com a história, digamos assim, profética de uma igreja. Quando você pega Isaías 11, 2, lá fala assim, brotará um rebento. É o anúncio do reino de Jesus. Então é o início da história da igreja, que começaria pelo Espírito, se aquele quadro puder voltar, pelo Espírito do Senhor. Há até alguma coisa de generalidade ali, porque é o Espírito Santo operando, o Espírito do Senhor agindo de várias maneiras, né? Mas foi justamente nesse momento que começa, quando nós olhamos para as parábolas, que começa digamos assim, a divulgação da palavra de Deus. A semente vai ser pregada. E se nós formos olhar, nas parábolas sempre começa falando assim, porque o reino dos céus... Então, é tanto que é conhecido como as parábolas do reino. As né? parábolas do reino. É uma sequência de 7 parábolas. Então é uma preocupação justamente com a história da igreja, quando o reino de Deus se estabeleceu aqui através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Aí começa uma nova história para a igreja, que não é apenas uma história, como nós dizemos assim, com fatos cronológicos, mas é uma narrativa, sobretudo profética, que tem nessa primeira parábola uma indicação do que aconteceu na igreja de Éfeso, que foi quando a doutrina se estabelece, quando a palavra é lançada e o Espírito do Senhor age. E é por isso que nós vimos em Atos episódios como a conversão de Cornélio, um milagre, né? 3.000 almas, você falou, 5.000 almas, Pedro pregava, né? Nós precisamos ter o Espírito do Senhor agindo hoje, porque nós precisamos de salvação das nossas igrejas. Né? E ao mesmo tempo que você diz precisamos, é um recurso que está sendo disponibilizado à igreja. Exato, e só uma questão, o Adriano falou, parábolas do reino, você que disse, né? O reino do céu será comparado, ou seja, tudo que nós estamos falando aqui, é claro, antes, todos nós temos inúmeras necessidades, problemas, demandas, causas que precisam ser resolvidas. Agora, a principal preocupação de Deus em relação a nós, ao homem, é nos levar a entender e alcançar o direito ao reino dos céus. A mensagem maior é a salvação da alma. É a salvação da alma. E tudo isso aqui está concentrado na salvação da alma, na ida ao reino dos céus. É interessante, Sérgio, quando você lê essa parábola do semeador, Deus não faz acepção de pessoas. Porque a semente foi semeada em todo tipo de terreno. A gente vai abordar, vai ter que ser rápido por causa do tempo, né? Isso mesmo. Mas a semente foi semeada em qualquer tipo de terreno, mostrando nisso aí, eu enxergo, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E a oportunidade dada a todas. Exatamente. Muito bem. Vamos fazer então essa dinâmica, porque a parábola do semeador, ou na parábola do semeador, o Senhor Jesus disse que o semeador saiu a semear e foi lançando, e as sementes foram lançadas, foram caindo em lugares diferentes. Então eu vou pedir que cada um faça uma breve abordagem sobre cada uma dessas situações. Eu leio o texto e cada um faz a abordagem. Mateus 13, 19. Mateus 13, 19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata, o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, em primeiro lugar, é a semente que caiu ao pé do caminho. Daniel, você quer começar? A parábola diz que aqueles que recebem de bom grado, mas logo vem o maligno, né? E arrebata, porque a semente não penetrou. O símbolo que o Senhor Jesus usa são as aves do céu, né? As aves do céu. Ao pé do caminho, né? Isso. Então, porque a palavra, diz o salmista, tem que ser guardada no coração. Então ela tem que penetrar. O Espírito Santo quer guardar a palavra no meu coração, no seu coração também. Porque o poder da palavra é o poder da salvação. Amém. Vamos lá. A segunda caiu em pedregais. Mateus 13, 20, 21 diz assim:
Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Adriano, qual o significado? Você nota que recebe a palavra, recebe a semente, mas entre pedregais. Então é algo superficial. Não existe uma transformação. A palavra de Deus não entra lá no íntimo, no mais profundo do ser humano, para transformar. E acaba que isso perde ao longo do tempo, aquilo vai ser sufocado pelas pedras. Né? E pedrinha, fragmento de pedra, fragmento de rocha, né? Coisa do homem, coisa que acaba sufocando aquilo que vem do Senhor, né? Que é o texto diz. Vamos seguir, nós estamos com o tempo já avançado. Entre espinhos, Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Tem muito espinho por aí, né? Sérgio, e aí, Sérgio? Porque a palavra de Deus e a salvação requerem uma escolha. Uma escolha entre servir ao Senhor e servir ao mundo. Essa escolha que tem que ser confirmada todos os dias, porque a salvação é dinâmica. Eu fui um dia abençoado, o meu nome foi lá para o livro da vida, amanhã eu tenho que confirmar pela minha vida, os meus pensamentos e atitudes. Agora, o problema é quando a pessoa recebe a palavra, é abençoada, ela quer a presença de Deus, mas entre os cuidados do mundo, Sedução. A sedução das riquezas, em outras palavras, entre o pecado e o Senhor, opta pelo pecado, mas acaba ficando sem a palavra. É importante dizer que essas riquezas sobre as quais a palavra fala, não está falando só de riqueza de bens materiais, não. É tudo aquilo que é mais valioso do que a palavra. Que assume o lugar da palavra na sua vida. Que o homem coloca numa situação mais valiosa do que... Bom, para mim ficou a boa terra, ficou a melhor de todas, né? Mateus 13... Mas eu vou te interromper. Tá certo. Nós vamos ter que voltar nisso tudo semana que vem. Vamos lá, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e o produz 100, outro 60 e outro 30. Maravilha. A semente é a mesma, o que muda é a terra. Então a palavra de Deus é única. Ela é a mesma para mim e para você. O que vai mudar é que terra que cada um de nós é, tá certo? Que tipo de coração cada um de nós tem para receber Amém. A palavra de Deus, tá bom? Tá dado o recado aqui. Agora o recado mesmo quem vai dar é o pastor Daniel Moreira, porque a gente está caminhando para o final e a gente sempre pede a um dos pastores para trazer uma palavra aplicando aquilo que foi trazido ao nosso coração. Queridos, ouvir a mensagem da palavra de Deus é muito bom, muito importante. Conhecer a Bíblia com profundidade também é de grande utilidade. Mas nada disso tem valor se não houver fruto, resultado. O que se dá a partir da devida compreensão da palavra, que somente é possível pela revelação e ação do Espírito Santo no corpo, na comunhão da igreja. Glória a Jesus. Amém. Queridos, Glória a Deus. Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, queridos. A paz do Senhor. Muito bem, a gente chegou ao final então de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Se Deus quiser, na semana que vem, a gente está de volta com mais uma edição desse programa. Continue conosco. A paz do Senhor Jesus.